Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática com o professor Luiz Caraú. O tema a ser trabalhado hoje será equações irracionais, tá ok? Porém, antes de começar, vou fazer rapidamente aquele pedido de sempre, né? Pedindo que você curta nosso vídeo, que você compartilhe o nosso vídeo, que você comente no nosso vídeo e que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Fazendo isso você nos ajuda bastante, nos mantém estimulados a criar mais conteúdo para o nosso canal da matemática aqui para todos, tá bom? Pessoal, então é isso. Vamos começar o nosso vídeo, chega de demora, porém, antes de mais nada, aquela chamada, né? Então deixa eu chamar. Vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Cujo tema é equações irracionais, né? E vamos fazer aqui uma breve apresentação, né? Do que são equações irracionais. Então, para ser bem breve, né, só para a gente descrever aqui, tá lá uma definição rapidinha, né? Uma equação irracional é uma equação que apresenta incógnita dentro do seu radical, tá? Então, bem simples, né? Se você vê a incógnita dentro daquele sinalzinho da raiz, eis que você está diante de uma equação irracional, dita irracional, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos de equações irracionais, né? Só para a gente ver mais ou menos a cara que elas têm, né? Digamos assim, ó. Então tem aqui alguns exemplos, né? Que a gente pode perceber, ó, que você tem o x aqui dentro do radical, né? Não precisa ser todos os x, né? Basta que pelo menos um esteja dentro do radical, eis que você tem uma equação irracional. Também não precisa ser um radical que seja uma raiz quadrada, pode ser uma raiz cúbica, como esse exemplo 2, pode ser uma raiz de índice 4, pode ser qualquer tipo de radical, tá? Basta que você tenha incógnita dentro do radical, eis a equação irracional. Pode ter dos dois lados, como vocês estão vendo aqui, né? Pode ter mais de um radical envolvido do mesmo lado, enfim, tem uma série de possibilidades aí, como a gente vê aqui nos nossos exemplos 1, 2, 3 e 4, né? Muito bem. Mas uma questão interessante, né, a se discutir é como que eu faço para calcular as raízes, né, de uma equação irracional? Bom, aí tem uma certa maneira de fazer que a gente vai tentar descrever aqui no próximo quadro, tá bom? Então vamos lá. Tá lá. Para resolvermos uma equação irracional, devemos reescrevê-la na forma de uma equação equivalente, porém sem os radicais. Para fazer isso, devemos utilizar a operação potenciação, né, nos dois lados da igualdade, elevando esses lados a expoentes de mesmo valor dos índices dos radicais envolvidos, com o objetivo de eliminar esses radicais. Então, o que a gente tem que tentar fazer, né, é reescrever essa equação de maneira que eu consiga eliminar os radicais, tá? Ou seja, escrever uma equação equivalente àquela, porém sem os radicais. No final, devemos sempre, olha que o sempre está em caixa alta aqui, né? Sempre verificar os resultados encontrados na equação original, pois nem sempre todas as raízes encontradas satisfazem esta equação. Esse passo é muito importante. Tem muita gente que às vezes deixa de fazer esse passo, mas não pode. Esse passo é importantíssimo, verificar se os resultados encontrados, né, para as raízes, né, para as supostas raízes da equação irracional, se elas realmente são raízes dessa equação, verificando isso, claro, na equação original. Tá bom? Bom, vamos ver alguns exemplos de resolução de equações irracionais em diferentes situações. Vamos ter aqui 5 exemplos para a gente ver, tá? Porque tem muitas formas muitos caminhos diferentes, né? Muitas situações, é interessante ver essas situações aí, com muito cuidado, com muita atenção. Ok? Beleza. Então vamos lá, né? Exemplo 1. Exemplo 1, pode ver que é uma equação irracional. Temos a incógnita aqui dentro do radical, né? E vamos resolvê-la da seguinte maneira. Eu vou elevar os dois lados da igualdade a 2. Ó. Vou elevar esse lado aqui a 2 e vou elevar este lado aqui também a 2. Vai ficar da seguinte forma. Por que elevado a 2?
né? Porque o índice aqui da raiz é 2. Se fosse 3, eu elevaria a 3. Se fosse 10, eu elevaria a 10, os dois lados. E assim vai. Ok? Então, olha só. Continuando aqui, quando eu elevar esse lado aqui a 2, esse radical, né, vai cortar com esse expoente. O sinal da raiz aqui vai sumir com o expoente. E desse lado, 3 elevado a 2 é simplesmente igual a 9. Então, eu vou ter o seguinte, ó. 2x menos 1 igual a 9. Ó. Raiz cortou com 2, ficou só 2x menos 1. E 3 elevado a 2, 9. Ok? Agora eu tenho uma equaçãozinha do primeiro grau, bem tranquila, bem fácil, que dá para resolver com tranquilidade. É só jogar para o outro lado, né, os termos que não tem x, mudando o sinal, aquela regra que a gente já conhece. Então vamos fazer isso, né? Então vai ficar 2x igual a 9 mais 1, né? Passou para o outro lado ali o menos 1. 2x igual a 10, x vai ser igual a 10 dividido por 2, né? X igual a 5. Ah, legal, acabou. Ainda não. Por que ainda não acabou? Porque nós temos que fazer a verificação. Equações irracionais, você sempre tem que verificar se o valor que você encontrou para a suposta raiz da equação irracional original, se realmente ela é raiz. Você tem que fazer a verificação. E como eu faço isso? Bem simples. Basta substituir esse valor que você encontrou no x da equação original e ver se o que aparece de um lado da igualdade é igual ao que está do outro lado. Então façamos isso. Ó. Repare, onde é x, ó, eu coloquei o 5. Ó. Ficou raiz de 2 vezes 5 menos 1 igual a 3. Ó, porque é 2 vezes x menos 1 igual a 3. Onde é x, entrou o 5. Ok? Bom, então vamos resolver esse lado de cá, né? Porque aqui é só o 3 mesmo, não tem o que fazer. Bom, 2 vezes 5, 10, né? Então vai ficar raiz de 10 menos 1 igual a 3. 10 menos 1 é 9. Raiz quadrada de 9 igual a 3. Raiz quadrada de 9 é 9. De um lado deu 3, do outro lado deu 3 também. Ah, então deu tudo certo. Então, ó, ok. Se é ok, então isso quer dizer que o 5, ele realmente é a raiz dessa equação irracional. Então a solução é 5, tá? Cuidado, a solução não é 3 aqui que eu achei. A solução é essa daqui, 5. Tá bom? Solução da equação irracional é 5. Perfeito? Muito bem. Esse foi o exemplo 1. Vamos ver o exemplo 2. Exemplo 2. Aqui nós temos uma raiz cúbica, né? Uma raiz de índice 3, né? Raiz de índice 3, né, de 3x mais 2 igual a 2. Como resolver isso? Da mesma maneira. Só que aqui é 3, né, no índice, então eu vou elevar os dois lados da minha igualdade a 3. Ok? Tá ali, ó. Esse lado aqui todo elevado a 3 e esse lado todo aqui também elevado a 3. Esse 3 vai cortar com esse, né? Então nós vamos ter simplesmente 3x mais 2 desse lado. O 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, 8. E daqui em diante, nós temos uma equação do primeiro grau, novamente, bem tranquila, bem fácil. Jogando para lá, trocando o sinal, fazendo o que a gente já sabe fazer para achar o valor de x. Né? Então, passar o 2 para o outro lado. Ó, 8 menos 2, 3x igual a 6, x igual a 6 sobre 3, que é igual a 2. Não terminou, por quê? Porque ainda tem que fazer a verificação. Substituir o 2 no lugar do x na equação original. Então, façamos isso. Vamos escrever essa equação aqui, só que no lugar do x eu vou colocar o 2. Tá bom? Então, tá lá. Ó. Raiz cúbica de 3 vezes 2 mais 2, dentro da raiz, né? Igual a 2. Agora, esse lado aqui é 2 mesmo, não tem o que fazer, vamos só trabalhar esse lado de cá, né? 3 vezes 2, 6, ali dentro da raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 6 mais 2 igual a 2. 6 mais 2 ali vai ficar 8, né? Igual a 2, que já estava lá do outro lado. E raiz cúbica de 8 é 2, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. De um lado deu 2. Aqui também é 2, então novamente está ok. Ok? Novamente está ok. Então, a solução, né, da minha
equação irracional é x igual a 2 mesmo, porque funcionou ali na hora da verificação. Perfeito? Se por acaso substituísse aqui e desse um valor diferente, né, um lado uma coisa, do outro lado outro valor, aí o 2 não seria raiz dessa equação irracional aqui. Perfeito? Muito bem, esse foi o exemplo 2. Vamos ver o exemplo 3, né? Exemplo 3. No exemplo 3 nós temos raiz dos dois lados, né? Temos sinal da raiz dos dois lados, mas isso não quer dizer nada. É só você levar os dois lados, né, a 2, porque aqui é 2 e aqui também é 2. Então façamos isso, ó. Ok? É levar os dois lados a 2. Ok? Muito bem. Então, ó, aqui nós vamos ter x mais 5 igual a 2x menos 6, né? Porque raiz cortou com 2, raiz cortou com 2. Ok? Novamente uma equaçãozinha do primeiro grau, é só jogar o x para a esquerda e o que não tem x para a direita. Está ali, né? Trocando os sinais. Menos x igual a menos 11, onde eu posso dizer que x igual a 11. O que tem que fazer agora? Verificação. Tem que verificar, tá bom? Então vamos verificar. Ó, raiz quadrada de 11 mais 5, ó, no lugar do x eu coloquei o 11, igual a 2 vezes o x, que é 11, menos 6. Perfeito? Muito bem. Então eu tenho que fazer o quê? Tenho que resolver os dois lados e ver se eu encontro a mesma coisa. Se der a mesma coisa, está tudo ok, né? Bom, 11 mais 5 aqui vai dar 16 e aqui 2 vezes 11 vai dar 22, né? Então ficou, ó, 11 mais 5, 16 e aqui ficou 22 menos 6. Bom, 22 menos 6 também é 16 e a raiz quadrada desse 16 aqui é 4, né? Desse lado deu raiz quadrada de 16, então de um lado deu 4, do outro lado deu 4, deu tudo igual, ok novamente, então a solução é 11. A solução não é 4, tá? A solução é 11. Resultado aqui, tá? Da minha raiz. Perfeito? Legal. Exemplo 4. Exemplo 4. O exemplo 4 tem o seguinte, ó. Aqui eu tenho raiz quadrada de x2 mais 7, né? Fechou a raiz aqui no 7, mais 1, aí tem um mais 1 que está fora da raiz, é igual a 2x menos 1. O que eu tenho que fazer aqui? Bom, eu tenho que deixar desse lado de cá, do lado esquerdo, somente esse radical aqui. Então, eu vou jogar o 1 para o outro lado, que vai virar menos 1, e quando juntar com esse menos 1 que já está aqui, vai virar menos 2, né? Então, eu vou ter o seguinte, ó. Esse cara ficou sozinho aqui, esse mais 1 foi para o lado de lá, virou menos 1, com esse menos 1 daqui virou menos 2, tá? Muito bem. O que eu faço daqui em diante? A mesma coisa, vai elevar os dois lados a 2. Por que elevar a 2? Porque o expoente aqui, né, da minha raizinha aqui é 2, né? O índice aqui da minha raiz é 2. Então, vou levar os dois lados a 2. Tá bom? Desse lado, corta a raiz com 2, né? Vai ficar simplesmente x2 mais 7. E esse lado de cá eu tenho um produto notável, ó. É o quadrado da diferença. Onde aqui eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu vou colocar aqui direto o resultado do produto notável, tá? Produto notável, nós já trabalhamos aqui também em outros vídeos. Se tiver dúvida, é interessante dar uma olhadinha lá. Só não vou poder fazer aqui novamente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e a gente não vai conseguir terminar o assunto de hoje, que é equações irracionais, tá bom? Muito bem, então desse lado fica simplesmente x2 mais 7 e aqui o resultado desse produto notável, né, que é 2x menos 2 elevado a 2. O resultado do produto notável aqui, ó, 4x2 menos 8x mais 4. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá menos 8x, mais o quadrado do segundo, que é simplesmente 4. Bem, aqui nós temos uma equação para a gente organizar
que vai ser uma equação do segundo grau, né? Porque o maior expoente envolvido aqui é 2. Dando uma organizada, né? Colocando tudo para o mesmo lado, igualando a zero, né? A nossa equação aqui, nós temos o seguinte. Ó, 3x2, né? Passando o x2 para cá fica menos. x2, 4x2 menos x2 dá 3x2, né? Menos 8x, passando 7 para cá fica menos 7, com mais 4 menos 3, igual a zero. Eu já coloquei a forma organizada aqui, tá bom? Porque é só aquele esquema que nós já conhecemos de mudar de lado, trocar o sinal e reduzir. Ok? Muito bem. Agora aqui nós temos que resolver a equação do segundo grau. Aí você pode resolver por Bhaskara, né, que é o mais indicado, né? E depois de fazer todo o trâmite, né, de resolver a equação do segundo grau, você vai encontrar como raízes, tá? X' igual a 3 e x duas linhas igual a menos 1/3. Está ali anotadinho, tá? X' igual a 3, x duas linhas igual a menos 1/3. Acabou? Ainda não, porque eu tenho que fazer a verificação. E a verificação aqui, ó, vai envolver dois resultados, né? Então, vamos fazer a verificação aqui primeiro do 3 e depois do menos 1/3, para ver se essas respostas satisfazem a minha equação irracional original. Então, vamos lá. Verificação. Muito importante fazer, tem que fazer sempre. Bom, vamos lá então. Primeiro para x igual a 3, né? Substituindo então o 3 aqui no x, ó, da minha expressão original, vou reescrever substituindo o x por 3, fica assim, ó. 3 ao quadrado mais 7, né, mais 1, igual a 2 vezes x, vezes 3, né, menos 1. Então, eu vou resolver tudo que está desse lado e tudo que está desse lado, e ver se o que deu aqui é igual o que vai dar aqui. Bom, 3 ao quadrado, 9, né, e esse 2 vezes 3 aqui é 6. Né? Então, nós temos raiz quadrada de 9 mais 7, mais 1, igual a 2 vezes 3, 6, menos 1 aqui do outro lado. Raiz quadrada de 9 mais 7, né? Raiz quadrada de 16, né? Esse mais 1 aqui eu repeti, não fiz nada com ele ainda, né? E do outro lado, 6 menos 1, 5. Ok? Raiz quadrada de 16 é 4. 4 mais 1 igual a 5. Como 4 mais 1 aqui, né? É 5, deu 5 dos dois lados. Então, por enquanto está ok. Quando eu substituir o 3, eu achei a mesma coisa em ambos os lados. Vamos tentar fazer agora a mesma coisa com o menos 1/3. Então, vamos verificar agora com menos 1/3. Ó. Para x igual a menos 1/3, que é a minha outra raiz, né? Vamos ver o que acontece. Onde é x, entra menos 1/3. Está ali, ó. X quadrado, menos 1/3 ao quadrado, né? Mais 7, deu tudo dentro da raiz, né? Mais 1 igual a 2x, ou seja, 2 vezes menos 1/3, menos 1. Então, vamos lá, né? Com calma, que tem fração, né? Menos 1/3 elevado a 2 é 1/9, né? E 2 vezes menos 1/3 aqui vai dar menos 2/3. Então, eu vou ter o seguinte. 1/9 mais 7, né? Dentro da raiz, mais 1, igual a menos 2/3, menos 1. Bom, 1/9 mais 7, vou colocar o resultado aqui dentro da raiz, né? E menos 2/3 menos 1, vou botar o resultado aqui embaixo também. Então, aqui, ó, 1/9 mais 7, 64 sobre 9, né? Mais 1, já estava aqui fora, igual a menos 5/3, que é menos 2/3 menos 1 aqui, fazendo MMC, somando frações, né? Raiz quadrada de 64 nonos é 8/3, né? Raiz quadrada do de cima e do de baixo. Então, aqui vai ficar 8/3 mais 1, aqui igual menos 5/3, que não tem mais o que fazer, né? Menos 5/3. 8/3 mais 1 dá 11/3, que é diferente de menos 5/3. Então, aqui não está ok, ó, não está, não ok. O que isso significa? Isso significa que menos 1/3 não serve como raiz dessa equação irracional aqui. O único valor que conseguiu satisfazer a equação irracional foi x igual a 3. Tá? Então, a solução desta equação aqui é simplesmente, ó, solução é simplesmente o 3. O menos 1/3 não entra.
tá bom? Por isso que é importante verificar, porque nem sempre os resultados de raízes que você encontra satisfazem a equação. Tem que fazer a verificação, não é opcional. Tem que fazer a verificação. Ok? Ok. Vamos para o último exemplo, que é o exemplo 5. Exemplo 5, tá ali, ó. Raiz de 3x mais 1 mais raiz de x menos 1 igual a 6. Muita atenção para esse caso aqui, tá? Bom, eu tenho que deixar desse lado de cá somente um radical. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar esse radical aqui, que é mais raiz de x menos 1, para o outro lado, que vai virar menos raiz de x menos 1. Da seguinte maneira, ó. Esse raiz de 3x mais 1 ficou sozinho aqui, igual a 6, né, que já estava lá, e esse mais raiz de x menos 1, ó, foi para o outro lado, virou menos raiz de x menos 1. Bom, ficou um pouco estranho, né, mas dá para fazer na boa. Aqui ficou só um radical e aqui ficaram dois termos, onde um deles é um radical. Mas não tem problema, a gente vai levar os dois lados a 2, porque aqui é 2, né, o índice é 2. Tá ali, ó. Peguei cada um dos lados e elevei a 2. Tudo, tá? Não é o 6 separado do radical, não. Ó. Tudo elevado a 2. Aqui vai cortar, né? Esse sinalzinho da raiz aqui com esse 2. Vai ficar simplesmente 3x mais 1 aqui. Desse lado, eu tenho novamente um produto notável. Ó. E novamente é o quadrado da diferença. Ou seja, 2 vezes o primeiro vezes o quadrado do primeiro, perdão, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos escrever novamente aqui o nosso resultado, inclusive o resultado desse produto notável aqui. Ó, raiz aqui cortou com 2, ficou simplesmente 3x mais 1. E do lado de lá, ó, 6 elevado a 2, 36, né? Que é o quadrado do primeiro, menos, que aqui é menos, 2 vezes 6 vezes raiz de x menos 1, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais, porque aqui é produto notável, né? Diz que aqui é mais, o quadrado do segundo. O segundo aqui era a raiz de x menos 1, né? Ó, raiz de x menos 1. Quadrado vai cortar a raiz, vai ficar simplesmente x menos 1. Bom? Atenção, o que eu vou fazer agora? Esse menos 12 raiz de x menos 1 aqui é o único cara que tem radical na expressão inteira. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou jogar ele para o lado de lá, trocando o sinal, né, como a gente sabe que tem que ser. E todos os outros elementos de lá eu vou colocar para cá também, trocando o sinal, da maneira como tem que ser. E vou reduzir, né, o que der para reduzir. Eu vou mandar, então, esse cara para lá, porque eu tenho que colocar os caras que têm radical sozinhos do lado de lá, tá? E todos os outros para cá. E vou reduzir o que dá para reduzir. Então, olha só. Esse menos 12 raiz de x menos 1 virou mais 12 raiz de x menos 1. Tá aqui. Tá bom? Esse 3x, quando veio para cá, virou menos 3x. Com mais x, virou menos 2x. Ok? E esse 1, mais 1, né? Quando veio para cá, virou menos 1. Aqui eu tinha 36, menos 1 e menos 1 de novo, né? Desse que veio. Então, ficou 34, ó. 34 menos 2x. O que eu vou fazer agora? Ó? Aqui tem radical e aqui não tem. Para poder continuar, eu tenho que sumir com esse radical aqui. O que eu faço? Novamente, vou elevar os dois lados a 2. Novamente. Mas pode fazer duas vezes? Pode. Não tem problema nenhum. Estou elevando aqui, ó. E aqui também. Aqui você já vê que vai dar novamente um produto notável quadrado da diferença, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui a próxima linha, ó. 12 elevado a 2, 144. E essa raiz corta com 2, né? Ficou simplesmente x menos 1, mas tem que colocar nos parênteses, porque o 144 está multiplicando aqui, né? São duas coisas diferentes. E aqui o resultado do produto notável, né? Quadrado do primeiro, que dá 1156, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? 2 vezes 34 vezes menos 2x,
136x, mais o quadrado segundo, o quadrado de 2x, que é 4x2. Novamente, vou ter uma equação do segundo grau aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou organizar essa equação aqui, né? De maneira que ela fique na forma convencional, né? O termo x2, o termo x, termo independente igual a zero. Vou arrumar essa equação aqui que nós já sabemos bem como faz e como desfaz e tudo mais de outros vídeos, tá bom? Bom, então após arrumar a equação direitinho, eu tenho o seguinte, ó, 4x2 menos 280x mais 1.300 igual a zero. Se eu quiser, eu posso simplificar essa expressão toda por 4, porque todos os coeficientes são divisíveis por 4, para facilitar meus cálculos. Se você não quiser fazer isso, não tem problema, você vai achar as raízes da mesma forma, né? Agora é a etapa de calcular as raízes, né? Você pode fazer da forma que você quiser. Eu vou simplificar aqui, que serve até como dica, né? Dividindo a expressão toda por 4, ó, se eu dividir tudo, ó, 4 dividido por 4 é 1, ficou 1 aqui. Menos 280 dividido por 4, menos 70. Mais 1.300 dividido por 4, mais 325. A equação ela fica mais enxuta, né? Para a gente trabalhar na hora de fazer delta, Bhaskara e tal. Se você não quiser, você pode usar esses valores. Você vai encontrar as mesmas raízes tranquilamente da mesma forma, tá bom? Mas você só pode usar esse recurso se todos esses números aqui, todos esses coeficientes forem divisíveis por esse número. No caso, todos são divisíveis por 4, então dividir todos por 4. Muito bem. Fazendo o cálculo das raízes aqui, né? Fazendo Bhaskara e tal, fazendo o método que você achar melhor, você encontra como raízes, né? x' igual a 65, x2' igual a 5. Acabou? Ainda não. Por quê? Tenho que fazer a verificação. Sempre. Sempre. Bom, então vamos fazer a primeira verificação utilizando x igual a 65, né? Para x igual a 65, a mesma coisa dos outros exemplos. Basta substituir o 65 no lugar do x na equação irracional original. Bom, então façamos isso. Onde for x, eu coloco 65. Ó. Tá vendo ali? Ó? Então, raiz de 3 vezes 65 mais 1, mais raiz de 65 menos 1, que é igual a 6. Desse lado aqui da igualdade é 6, não tem muito o que fazer. Então, vamos resolver esse lado de cá, né? Então, vamos lá. Ó. Raiz de 3 vezes 65, 195, mais 1, né? Tá aqui. Mais raiz quadrada, 65 menos 1, 64. Aqui, 195 mais 1, 196, né? E raiz quadrada de 64 é 8. Igual a 6. O 6 eu só estou carregando ele porque não tenho o que fazer do outro lado da igualdade. Raiz quadrada de 196 é 14, mais 8, né? Que já estava igual a 6. 14 mais 8, 22. Só que 22 é diferente de 6, né? 22 não é igual a 6. Então, aqui não está ok. Não está ok, ó. Logo, 65 não é raiz dessa equação irracional original aqui. Não é. Por quê? De um lado deu um valor, do outro deu outro valor após a verificação. Então, vamos tentar agora o 5, né? Que foi a outra raiz que eu encontrei. Então, para x igual a 5, mesmo procedimento. Substituir o 5 na equação original no lugar do x, né? Então, eu vou ter raiz quadrada de 3 vezes 5 mais 1, mais raiz quadrada de 5 menos 1 igual a 6. Então, vamos lá, né? Raiz quadrada de 3 vezes 5, 15, mais 1, né? 5 menos 1 aqui na outra raiz deu 4. 15 mais 1, 16, mais raiz quadrada de 4, que é 2, igual a 6, que eu só vou carregando, né? Raiz quadrada de 16 é 4, mais 2, né? Que dá 6. E do outro lado também tem 6, deu valores iguais, então essa está ok. Essa está ok. Então isso quer dizer que a solução da minha equação irracional, né, é x igual a 5 somente, porque o 65, como vimos, não serviu na hora da verificação. Então a solução é simplesmente
5. Perfeito, gente? Bom, gente, então é isso, né? Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenha ficado mais uma vez joinha. Tem a listinha lá para o treinamento, tá bom? E encerrando aqui, eu peço de sempre que dê aquela curtida no nosso vídeo, aquela compartilhada, aquela comentada. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Porque isso aí nos ajuda muito aqui no nosso trabalho, na nossa divulgação e nos mantém estimulados a criar mais conteúdo. Perfeito? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.